Eu conheço muitos empresários bem-sucedidos do qual não tiveram condições de estudar. Mas assim, a faculdade da vida, ela traz um conhecimento, obviamente que existe um esforço maior, porque se você faz uma faculdade como os meninos fizeram, óbvio, você vai por um caminho que ela vai te facilitar algumas compreensões, mas a vida também prática, com as dificuldades todas, ela te traz um conhecimento assim e alguma coisa que você fala assim, ninguém me tira isso, porque se eu não conseguir agora, daqui a pouco eu vou conseguir, se alguém consegue, tá comigo, e eu vou dar um jeito. Cara, eu concordo em termos, eu vou te explicar por quê. Porque a falta da base acadêmica fez com que eu perdesse muito dinheiro, meu. E muito tempo também. Muito tempo, muito dinheiro, entendeu? Que eu sofri demais por isso. Então, por exemplo, óbvio que se a gente fosse aprofundar em alguma coisa que eu tive a necessidade por conta de toda a minha jornada empreendedora, eu me especializei, mas só na quantidade necessária. Então, por exemplo, é importante ter uma noção de contábeis para ser empreendedor? Passado tantos anos, é de suma importância. Principalmente no país que a gente vive. Entendeu? Então, a carga tributária... Na parte de contábeis, por exemplo, o que eu entendo? Eu vou te explicar. Eu sei o que é uma conta de resultado. Então, conheço uma estrutura de um DRE, de um P&L, como que você queira chamar. Então, a estrutura de um DRE. Conheço a importância e sei projetar os fluxos de caixa, porque eu já sofri demais. E sempre eu trabalho com projeção de fluxo de caixa, sempre olhando um ano para frente. Tá? Sei interpretar um balanço. Então, por exemplo, outro dia eu estava dando uma aula de balanço turco. Fui o Ricardo. Falei, você não sabe o que é balanço turco, rapaz? Balanço turco aqui, ó, do papai aqui, ó. Papai gerencia tudo por balanço turco. Um é DRE, para mim é conta de resultados. Econômicos tem que fazer muito sentido. Por quê? Junto com o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa, por exemplo... Aqui nós estamos falando do financeiro, não dos econômicos. Economicamente, uma operação ela tem que ser viável, mas financeiramente também. Às vezes, economicamente, eu gero lucro, mas no financeiro eu vivo pedalando. E aí, se parar de pedalar bicicleta, a empresa quebra. Então, a empresa não quebra por falta de lucro. A empresa quebra por falta de fluxo, de caixa. Ela quebra por caixa. Então, eu preciso tomar muito cuidado entre a minha composição na hora que eu olho os meus resultados, os meus econômicos. Por quê? Se eu não olhar esse resultado e ele impactar meu fluxo de caixa, aquele negativo do meu fluxo de caixa, ele sai de algum lugar. Da onde que ele vai sair? Ele vai sair de uma conta patrimonial, que está lá no meu balanço. E o meu balanço, que eu falando pro Ricardo, falei, meu balanço é balanço turco, rapaz. Balanço turco tem que estar de cabeça. Esquece aquele negócio que você aprende na faculdade. Balanço turco é o seguinte. Primeiro, conta de ativo. O que é conta de ativo? Quanto você tem na conta corrente lá em dinheiro? Conta aí. Quanto você tem no teu caixa? Olha aí. Isso aqui é um. Quanto você tem de recebível que você não descontou ainda? Teu cartão de crédito você não descontou ainda. Quanto você tem de duplicata para receber? Viva! Que você tem certeza que você recebe. Quanto? É isso. O que mais? Estoque. Estoque, escuta o que eu vou te falar. É estoque vivo. Não é estoque morto. O que é estoque vivo? Estoque vivo é aquilo que você vendeu, os itens que você vendeu nos últimos 3 meses. Se você tem item que não vendeu nos últimos 3 meses, esquece. Você está encalhado lá no estoque. Você não tem chance daqui 3 meses vender eles de Empresa novo. Com 25 anos, você acha que tamanho de estoque você acha que tem? Morto. É gigante. Então eu só quero saber o vivo. Essa é a minha conta de ativo. E passivo? Passivo estoque morto é praticamente perca. Passivo é quanto que eu devo para meus fornecedores, quanto que eu tenho de duplicata para pagar. É isso ou não? É quanto eu tenho de endividamento, quanto eu estou devendo para banco, quanto eu estou devendo para alguém. Alguém eu estou devendo. Tá? Então, um menos o outro é o quanto que eu posso contar. Esse é meu patrimônio. Bem simples assim. Essa conta tem que saber de cabeça.
o DRE, o fluxo de caixa e o balanço turco. Por que eu falo turco? Por que eu falo turco? Porque eu já sei que se eu for conversar com os meus contadores, sabe o que eles vão falar? Não, balanço não é assim, não. Mas para mim meu amigo. Ser mais prático. Muito prático. Eu trabalhei com a Cielo e eu fui num empresário muito forte aqui em Rio Preto, sabe? Que ele tem um comércio aí na cidade. E eu achei encantador, ele com 70 e poucos anos de idade, é bem famoso na cidade. Hélio, ele tem, não sei ainda, os Tupperware, onde ele colocava os bilhetinhos dos débitos, do crédito, assim, mas de uma organização eu falava, cara, que fenomenal, porque ele administra na risca, sabe? Bem, talvez não tenha esse conhecimento didático, tudo ele faz na prática ali. Não, mas assim, particularmente, Pavão, eu também não tenho. Não fiz curso de contabilidade, não. Eu fiz, a única coisa, tô falando assim, pelo meio acadêmico que eu fiz, foi estudar até o 1º grau, eu não vi absolutamente nada. E depois eu briguei com os caras aqui da FGV, da GV, quando eu tava trazendo o curso pra cá, os primeiros cursos de MBA que eu queria fazer. Não pode, por quê? Eu falei, por que não pode? Você tem que fazer o segundo. Não, porque você não tem curso superior. Eu falei, errado, eu não tenho curso superior nem o 2º grau. Então pior ainda, você não pode fazer mesmo. Eu falei, bicho, você não tá entendendo. E eu não tô querendo canudo, não, ô. Eu só tô querendo aprender. Eu só quero aprender, deixa eu fico quietinho lá, ó. Não precisa me dar diploma. Não precisa dar diploma, eu quero saber de diploma, eu só quero ficar quietinho no canto da sala. Mas hoje você reconhece, então, que, por exemplo, faz falta um curso acadêmico para cada... Lógico. Tanto é que a gente gastou pesado. Cada menino meu custou R$1 milhão, cara. Eu acredito. Pra formar eles. O que os meninos fizeram? O Renato fez comunicação nos Estados Unidos. Quanto você acha que fica pra um moleque estudar nos Estados Unidos? O Ricardo fez SPM. Você tem vale ouro, hein, bicho? O Ricardo fez SPM. A melhor escola de propaganda e marketing do Brasil. Da América Latina. Fez SPM em São Paulo. O Rafa tá fazendo uma escola agora de empreendedorismo, tipo aqueles padrão de escola americana, Babson College, sabe? Numa faculdade que tá falando que é a nova promessa de São Paulo, chamada Link School of Business, né? Tá na Link. O Rafa gasta, eu pago lá mais de 10 pau de mensalidade e pago mais 10 pau pra ele ficar, porque tem que deixar no apartamento, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro. Quanto que o moleque gasta por ano? 250 pau. Estudar é caro hoje no Brasil. 4 anos, R$1 milhão vai custar, velho. E tanto que eu acredito na educação. Eu invisto muito na educação. Eu investi na minha educação também. Você sabe quanto que eu gastei de mentoria? Pagando pra mim. Cara, empresa do meu tamanho não tem conselho de administração, não tem nada dessas coisas. Cara, quanto que eu coloquei nisso? Caraca, eu investi pesado porque eu acredito muito no conhecimento. Muito. Entendeu? Aonde abunda a prosperidade, não abunda junto a ignorância. Tem que apartar. Se você quer a prosperidade, então, cara, tira a ignorância da frente. Vai estudar, invista no teu processo de educação. Curso, livro, mentoria, né? Pessoas que te inspirem, participe de grupos. Entendeu?